E começando mais um programa Empreendedor com Propósito, eu, Priscila Sá, com Denis Sá, e hoje, o entrevistado de hoje, ele é uma pessoa maravilhosa, abençoada, um amigo, assim, gente, que eu vou falar para vocês, que amo de coração, estava esperando por essa entrevista, o empresário Carlos Wizard. Carlos, gratidão por você aceitar o convite de vir aqui no Empreendedor com Propósito. Priscila Bonfim Sá, meu amigo Denis Alexandre Sá, é uma satisfação estar com vocês, especialmente falando sobre empreendedorismo. Vocês sabem que na minha veia corre o empreendedorismo. Assim, a gente já está há 3 anos juntos, podendo estar com o Carlos falando sobre fé, propósito e família. Então, a gente sabe o quanto ele carrega os princípios dentro do empreendedorismo com ele. Então, Carlos, fala um pouquinho aqui para o pessoal sobre o empreendedorismo desde o início, de como que despertou, que a gente já conhece a sua história, mas a história de como foi despertado com seus pais. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu acredito que toda pessoa, ela carrega dentro de si algumas habilidades. E alguns, para vencer, eles vão fazer um concurso público. Outros, para vencer, eles vão fazer um trabalho como autônomo. Outros, para vencer, vão trabalhar por uma empresa como executivos. E outros vão querer empreender. Então, não importa de verdade se a pessoa vai ser um servidor público, um autônomo, se ele vai ser um profissional liberal, um executivo ou um empreendedor. O que ele precisa é ter bem claro qual é o seu propósito. E foi essa, digamos, a minha motivação de empreender. Os meus pais são de origem humilde. Meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira. E desde pequeno eu aprendi que para ter o meu recurso, para ter uma independência, eu precisava empreender. E eu comecei empreendendo ainda como criança. Tinha 10, 11, 12 anos, saía com um carrinho de mão, vendendo frutas e verduras no bairro onde eu morava. Acontece que, naquele momento, eu não conseguia visualizar o meu futuro. Até que um belo dia, bateram na porta da minha casa 2 jovens norte-americanos e trouxeram uma mensagem cristã para a família. Não somente trouxeram uma mensagem cristã, mas eles colocaram um sonho na minha mente. Um dia você vai poder crescer e estudar nos Estados Unidos. Para mim, de verdade, um sonho impossível. Meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira, com 7 filhos pequenos, como que eu imaginar que eu ia ter condições de estudar nos Estados Unidos? Mas no momento certo, na hora certa, com o apoio daqueles jovens norte-americanos, eu fui aceito na Universidade de Brigham Young. Olha, e eu pude visitar. E com a ousadia também, né, Carlos? Porque aí tem toda a história, né, de 17 anos, né, o seu pai não tendo condição, você só pediu para ele te autorizar, você batendo de porta em porta ali nas agências para conseguir uma viagem, a prestação, e isso aí tem toda uma história por trás também, né? Mas, Carlos, eu até falei que o que seria difícil, convivendo com você já há 3 anos, já a gente tendo as lives, tendo a oportunidade de conhecer quem você é no dia a dia, existe na sua percepção, existe uma diferença entre o Carlos empresário, o Carlos pessoa, o Carlos pai, o Carlos, sabe, filho, ou não? Você entende que essas 3 pessoas são conectadas com você? Eu li certa vez um pensamento que ficou gravado na minha mente. Nós podemos estar na família, nós podemos estar no emprego, nós podemos estar na igreja, nós podemos fazer uma ação social e nós temos um objetivo na mente. E esse objetivo, ele está muito ligado com o propósito. Então, quando você consegue alinhar o propósito familiar, empresarial, seja numa ação social, e você tem a fé que te motiva, daí não importa se você está em casa como pai,
Se você está com a esposa, se você está com um filho, se você está com um colaborador, com um cliente, se você está numa ação social, o propósito maior é Deus. E quando você fala em Deus, você fala em servir o próximo. E eu costumo dizer que todo empreendedor é um solucionador de problemas. Ele existe para resolver o problema do cliente, do seu mercado. E quanto maior for a capacidade do empreendedor resolver, solucionar o problema do cliente, maior vai ser o seu valor perante o mercado, perante a empresa e tudo mais. E é claro que quando nós estamos numa ação social, daí o interesse não é financeiro, lucrativo. Sim. O interesse é desprovido de qualquer questão pessoal, profissional, comercial, social, política, é simplesmente pelo ato de servir. Contribuir, né? Carlos, e aproveitando isso, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte, quando você pega, vou dar um exemplo de coisas que eu vivi, tá? Você pega, por exemplo, uma pessoa que hoje, um alcoólatra, tá? Que está numa clínica de recuperação, que a família já abandonou, você pega um jovem hoje que infelizmente está numa comunidade terapêutica, se você pegar a história dele e perguntar, quando essa pessoa tomou o primeiro gole, quando fumou o primeiro baseadinho da vida, você pergunta, você sabia que você ia acabar viciado, você ia acabar nessa situação? 99% vão dizer que não, porque começou com prazer. E a minha pergunta é o cavaleiro por trás da armadura. Você começou a servir na igreja, você foi batizado com 12 anos, mas você começou a servir, eu não sei exatamente quando você virou bispo da igreja, que isso é legal, porque quem não conhece a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, o bispo é como se fosse um padre, um pastor, é o que toma conta dos jovens, que toma conta de uma igreja, de uma comunidade, tem um monte de responsabilidades, e você começou a servir na igreja, já casado, com quantos anos? Com 22 anos? Você acha que foi o primeiro? Exato. Pô, então, nessa época, você tinha alguma percepção que você ia ter sucesso nessa época? Você tinha qualquer visão, assim, de que você fazendo esse trabalho ia contribuir com o seu profissional, com o ser humano, com o empresário que você é hoje? Bom, primeiro eu preciso esclarecer para a nossa audiência que todas as pessoas que são voluntários na Igreja de Jesus Cristo não recebem nada pelo tempo, pelo chamado, pela dedicação. E eu, de uma forma totalmente, digamos, pego de surpresa, eu casei no mês de março e 2 meses depois eu fui chamado numa entrevista junto com a minha esposa Vânia Martins e naquele momento eu recebi o chamado de bispo da igreja. Eu pensei, nossa, eu não tenho nem uma formação acadêmica, eu não tenho nenhuma profissão definida, eu não tenho uma estabilidade financeira, eu não tenho, digamos, um preparo que me permita fazer... Até emocional, né? Até emocional, fazer o atendimento para tantas pessoas que necessitam de apoio, que necessitam de ajuda, de socorro. Mas nós aprendemos 2 conceitos. Primeiro, que você não nega um chamado de Deus, conceito número 1. E o conceito número 2 é que Deus qualifica aquele que é chamado. Então, com base nesses 2 princípios, a resposta foi sim, eu aceitei e, obviamente, que aprendi muito enquanto servia o próximo. E aprendeu o conceito de liderança, de servir, de ajuda. Você consegue conectar alguma coisa nessa época com o que você faz hoje ou com o que você fez na Wizard, de todas as suas empresas? Porque você não tinha formação nenhuma, mas desenvolveu uma habilidade de lidar com gente, de acolher os necessitados, de atender uma necessidade, de responder a um chamado, né, como você falou. E isso, para mim, eu acho que é uma das coisas mais brilhantes que tem, porque as pessoas veem o sucesso hoje e às vezes não vê o que a pessoa plantou, né? Não vê quanto tempo que a pessoa se dedica para uma causa social, e aí tem aquele princípio. Se você faz para Deus, Deus ele vai fazer para você, né? Tem um versículo da Bíblia que é uma inspiração, dito por Jesus Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Uau. Então, quando nós entendemos e temos a plena consciência, seja o papel de um líder eclesiástico, seja o papel de um líder empresarial, que a função, a missão dele é servir, daí fica mais fácil você entender o propósito, você entender a missão e entender o caminho da realização. Porque, lamentavelmente, tem muitas pessoas que tudo que ela quer é que os outros venham até ela para servi-las. Essas pessoas não progridem, porque elas ficam dependendo e, ao mesmo tempo, elas ficam medindo o seu valor
com base se as outras pessoas aceitam, não aceitam, se apoiam, não apoiam, se estão seguindo, não estão seguindo. E a pessoa que tem essa identidade e, ao mesmo tempo, essa conexão divina, ela não depende da aceitação de terceiros, porque ela sabe quem que ela sabe que é filho de um rei e ela sabe que ela tem uma herança divina, que ela está aqui nessa terra para cumprir uma missão. Então, daí é uma esfera, uma identidade, é uma perspectiva totalmente diferente. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sei que você gosta de perguntar para todos. E você sempre faz essa pergunta para cada um. Bom, a gente sabe que o CNPJ qual é a razão social que a pessoa trabalha pela sociedade. E você já poderia ter parado, porque imagina, vamos falar a verdade, né? Uma pessoa bilionária poderia estar aí já só viajando, nadando em berço esplêndido, só curtindo a vida. Mas a gente que também está ali do seu lado, sabe o quanto ele serve. E uma das coisas que a gente fala para as pessoas que chegam perto da gente, fala, gente, isso que vocês veem, porque fora... Ele e a Vânia, né? Por trás disso eles servem mais ainda, ele, a Vânia Martins, que é a esposa. Bom, e o que te faz? Qual é o seu propósito? O que te faz servir? O que te motiva a servir dessa maneira? Como também aconteceu com o fato de você ter ajudado os venezuelanos e continuar a servindo dessa maneira. Priscila e Denis, eu acredito sinceramente que a pessoa passa por 4 fases no seu crescimento e desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. A primeira fase é a mais básica de todas, que é a fase da sobrevivência. A pessoa trabalha ou ela empreende para sobreviver. A segunda fase eu chamo da fase do conforto, quando ela já tem o suficiente para cobrir as suas despesas básicas e sobra um dinheirinho para um certo conforto. A terceira fase, ela já é um pouco mais nobre, é quando ela transforma a sua atividade financeira, econômica, profissional, numa atividade missionária. Ou seja, ela está cumprindo uma missão que beneficia ela, a família, a sociedade, as pessoas, colaboradores, fornecedores. É uma missão que ela está assumindo. E a quarta fase, eu acho que é a mais elevada de todas, que é a fase da pessoa deixar um legado. Então, eu tenho a satisfação de, nesse momento de vida, estar vivendo essa fase de deixar um legado. O legado significa que você não precisa mais trabalhar por dinheiro, você tem a liberdade de escolha, de fazer aquilo que desejar fazer, que vai te trazer uma satisfação e vai dar continuidade a um propósito, a um projeto que vai sobreviver além de você. Ou seja, você vai passar dessa vida, você vai embora, Deus vai te chamar, mas o teu legado continua. Então, hoje eu estou empreendendo no setor de educação, voltado para jovens, para adolescentes, para crianças, formando a liderança que vai, de fato, estar nas posições principais desse país nas próximas décadas. Uau. E aí você já pode até falar um pouquinho já mesmo já da Mr. Wiz, né, Carlos? Que é uma escola hoje que nasceu com o objetivo de despertar o jovem para o empreendedorismo, para a inteligência emocional, para que o jovem desenvolva a competência tanto técnica quanto uma competência emocional para ter sucesso na vida, nos seus empreendimentos, né? Perfeitamente. Eu acredito sinceramente que a educação, aliada ao empreendedorismo e aliada à fé, são os maiores agentes de transformação de um indivíduo e de uma sociedade. E foi por isso que eu lancei, então, a Escola de Líderes Mr. Wiz, que atende crianças desde 6, 7 aninhos até os jovens de 16, 17 anos. E ali nós ensinamos tanto a liderança, como empreendedorismo, inteligência emocional, ensinamos também princípios de educação financeira e o inglês comercial, o inglês profissional, aquilo que ele vai usar no ambiente de trabalho. Legal. Carlos, outra pergunta, todo mundo vê assim, né? Às vezes eu, Carlos, mas a Vânia estava nos bastidores a vida toda, então, assim, presente, né? Você sempre deve até, o Nizango Anais até disse uma vez, falou assim, ó, de tanto que você edificou a Vânia, falou, não quero nem falar com você, eu quero conhecer a Vânia, né? Mas você tem os filhos, que acho que é o maior legado, a gente comentou até disso, né? Qual que é o maior legado que Davi deixou? Foi Salomão.
o ensinamento que ele deixou para Salomão, e aí Salomão buscar em primeiro lugar a sabedoria quando teve a oportunidade de estar diante do Senhor, de cumprir o desejo do coração dele. Pô, você tem os filhos, que isso aí para mim é muito importante. Você tem os filhos que cumpriram e vem cumprindo uma missão exatamente igual a sua. Sendo que a gente conhece até o Charles agora está em missão na Bahia, igual que você viveu em 2000, o Lincoln já está indo em missão, todos foram missionários. Como que você aprendeu a lidar com os seus filhos, principalmente profissionalmente? Porque eu vejo eles com respeito, assim, ó, eles chamam de pai quando está no ambiente fora, quando está profissionalmente chama de senhor Carlos. Né? Essa é uma observação, né? É o nível do detalhe aí, né? Como que você, assim, você foi inspirado por isso? Você já teve, a igreja contribuiu com isso também? Você teve algum ensinamento? Ou foi uma inspiração divina mesmo para você lidar os seus filhos, primeiro no caminho do Senhor, depois direcionar eles profissionalmente? Então, tem 3 explicações. Primeiro, você acaba de citar. Pelo fato de eles terem essa formação cristã, eles já têm assim, uma reverência e, ao mesmo tempo, um direcionamento que os diferencia dos meninos e meninas que não têm essa base. Ótimo. Segundo, quando ainda eram crianças, quando ainda estavam na fase de formação, jovens, eles queriam um dinheirinho e o pai dizia o seguinte: quer um dinheirinho, filho? O pai vai te dar um trabalhinho. Você quer um dinheirão? O pai vai te dar um trabalhão. Então, eles acabaram crescendo, associando a remuneração a uma responsabilidade. Ao trabalho, né? Ao trabalho. Ao suor sagrado. Né? Então, foi algo que fez parte da formação deles. E, em terceiro lugar, eu quero dizer para os amigos que quando os meus filhos gêmeos voltaram dos Estados Unidos já formados, agora como adultos e casados, eles perguntaram: pai, nós vamos fazer uma carreira solo ou vamos trabalhar na empresa da família? Eu disse: vocês é que escolhem. Vocês podem fazer a carreira solo ou podem vir trabalhar na empresa da família. Mas eu faço um alerta: se vocês vierem para o negócio da família, a sua permanência vai ser baseada em resultados. Se vocês gerarem resultados, parabéns, vocês vão ficar felizes, eu vou ficar feliz, os colaboradores, clientes, o mercado, o sistema, todo mundo. Agora, se vocês não gerarem resultados, nem vocês, nem eu, nem o mercado, nem ninguém vai ficar feliz. Então, eu tive essa felicidade deles se identificarem com a atividade, não somente identificaram, mas descobriram que tinham talento e realizaram, assim, algo grandioso. Um exemplo prático que eu dou. Eu sonhei a Wizard, então eu saí do 0 e cheguei a 1000 unidades. Quando eles voltaram dos Estados Unidos, eles disseram: pai, a tendência mundial é de consolidação. Eu nem sabia o que queria dizer consolidação. Eu disse: meus filhos, o que é isso? Consolidação, pai, é que um grupo econômico começa a ser formado, vai comprando a concorrência e forma, de fato, um grupo com várias marcas. E significa que nós precisamos, então, começar a comprar a concorrência. Eu disse: nem pense, nós já somos líderes, deixa a concorrência onde está. Nós vamos seguir o nosso rumo e a concorrência segue o rumo deles. Mas de tanto eles falarem, finalmente eles trouxeram uma argumentação que me convenceu. Eles falaram o seguinte: hoje você é líder, mas se vier um investidor do estrangeiro e começar a consolidar toda a concorrência que tem aí, de repente eles vão formar um grupo econômico e você que é líder vai ficar refém do investidor estrangeiro. Então, naquele momento, eu vi uma ameaça e oportunidade. Ou eu abraçava a oportunidade e assumia esse papel de líder, ou então eu ia ficar refém de alguém, um grupo econômico que fizesse essa aquisição. Então, foi a partir dali que nós passamos a adquirir outras redes. Então, eu costumo dizer, Denis e Priscila, que eu sonhei a Wizard, mas os meus filhos sonharam o grupo Multi-Educação, que ao todo, vocês sabem, é uma informação que foi publicada várias vezes. Formamos um grupo com 3.000 escolas, atendendo cerca de 1 milhão de alunos a cada ano, gerando 50.000 empregos no Brasil e presentes em 10 países. E além do empreendedorismo, né, de ser líder aí no empreendedorismo, você
tem o desenvolvimento pessoal, ensina as pessoas a ter esse desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, você abriu uma mentoria internacional que já esgotou rapidamente, não tem nem mais vaga. Nós tínhamos o privilégio de ser os primeiros. É ainda. verdade, temos o privilégio aí de estar junto com ele. E a Vânia também, e todo o pessoal que está indo. E assim, esgotou muito rápido. Então, que ensina fé, empreendedorismo e educação. Mas fala um pouquinho também dessa parte sobre esse desenvolvimento pessoal que você traz para a vida das pessoas, porque não só empreender, como você ajuda o próximo a desenvolver isso e a empreender com propósito. Eu gosto da pergunta porque ela pressupõe o seguinte: se você quer de fato vencer como empreendedor, você tem que ajudar as outras pessoas que estão ao seu lado a empreenderem também. E quando você dá para a pessoa o que elas querem, elas, em retorno, dão a você aquilo que você quer. Então, eu desenvolvi um modelo empresarial em que eu formo líderes. E esses líderes, eles se tornam, de uma certa forma, apaixonados, eles se tornam comprometidos e, acima de tudo, eles estão envolvidos emocionalmente com o sistema. Então, você citou a mentoria que eu faço no exterior. Então, você, Priscila e Denis participaram e foi uma honra para nós contar com a sua participação da primeira turma, digamos assim, de pioneiros. 17 membros participaram. E agora, no segundo semestre, nós teremos a segunda turma, já com 37, ou seja, 20 participantes a mais. E já tem pessoas que estão com o nome na lista de espera para março de 2024. Mas por que isso acontece? Porque, de fato, essa vivência no exterior, aliando, conforme você disse, a educação, o empreendedorismo e a fé, as pessoas sentem a transformação que isso acontece. Porque, lamentavelmente, vocês são testemunhas disso, tem muita gente que abre um negócio e tudo que elas querem é ganhar dinheiro. Mas o dinheiro por si só não é um propósito. O propósito tem que ser algo superior, mais nobre, mais elevado que o dinheiro. E essa, digamos, jornada dos pioneiros, ela justamente vem ajudar o indivíduo a encontrar o seu propósito no empreendimento. E você pode deixar alguma... Eu sei que você gosta de histórias. Então, você pode deixar alguma história, assim, de empreendedorismo pra gente, com propósito, que faça a pessoa que está assistindo a gente ver que não é coincidência, é deucidência. Ela está assistindo hoje e ela possa ter até esse despertar, tanto espiritual, como para ela começar a empreender com propósito. Talvez ela está aí correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corre dela e ela tem que pôr os princípios na vida dela. Bom, o que eu penso, quando você para pensar em empreender e propósito, em primeiro lugar, pressupõe você conhecer a si mesmo. Se nós tivermos 100 pessoas e nós vamos fazer um teste de perfil comportamental, pessoal, profissional e empresarial, nós vamos descobrir 100 talentos distintos. Eu costumo dizer que a pessoa, quando descobre o seu talento, o próximo passo é transformar o talento numa fonte de renda. E quando você transforma o talento natural que Deus te deu numa fonte de renda, daí acabou a crise da tua vida. Porque você vai fazer o que você gosta, você vai fazer com prazer, com satisfação, com realização. Você faz aquilo muito bem feito e ainda você é remunerado por fazer aquilo. Daí o próximo passo é você ter a capacidade de ganhar escala, que é o que o Denis e Priscila fazem muito bem, através da sua empresa Enjoy. Vocês estão presentes em 27 estados, o que demonstra que vocês já descobriram um talento, já estão resolvendo uma necessidade do mercado e vocês pegaram a visão de escalar. Então, é uma combinação de fatores que levam ao sucesso. Olha, tá, legal. Muito obrigada. Carlos, tem uma... a igreja tem muito trabalho, né? Assim, então, tem muita... e aí, gente, pode até citar a parte de empreendedorismo, de orientação familiar, da parte voluntária, que é indiscutível. Então, o programa Mãos que Ajudam, que tem qualquer calamidade no mundo todo,
às vezes chega antes da Defesa Civil, chega antes de qualquer órgão competente da cidade, do país. E tem uma questão por trás, assim, nós somos há 3 anos, né, por meio de você e da Vânia, influência total, que a gente foi à igreja, então nós éramos de outra igreja, então a gente vê muita igreja que tem programa específico para os membros da igreja. E às vezes não pensa tanto fora, não tem atividade tanto fora. A igreja, a gente teve a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, acho que a gente pode dizer que 90% ou mais é para quem não é da igreja. Né? Para quem não é da igreja. O que isso também influenciou a sua vida? O que você enxergando isso? Porque tem até uma fala, né, que o Mormon é tudo rico, né, que os Mormon, né, a fala do... o que você entende que esses princípios, sabe, trazem a pessoa? Eu até falo, né, acho que eu conheci um livro seu, 25 anos atrás ou mais, que era o Vencendo a Própria Crise. Aquele livro me ensinou a ter sucesso. Só que, infelizmente, como eu não tinha uma associação, mas amizades corrompem bons costumes, então, infelizmente, eu não aprendi a fugir do fracasso. Eu acho que eu posso contemplar que, depois, quando eu te conheci, 3 anos atrás, o que eu mais tenho aprendido é fugir do fracasso. E aí o sucesso tem vindo até nós, né? Então, como que você identifica hoje essa parte da igreja, essa formação sua, o quanto que ela foi importante na sua vida, em todas as áreas mesmo, essa formação espiritual, a formação da igreja, sabe? Dos conceitos da igreja, dos princípios da igreja. Pô, desde coisa do servir, a parte de finanças, de recursos, de aprender a lidar com finanças, de lidar com a família, aquilo que a gente ouviu você falar várias vezes, de equilibrar, de ter um dia específico para cada... Pô, você tem 6 filhos, então... ter um dia específico para cada filho, um dia específico para a esposa. Porque quem olha de fora, e assim, pô, o cara já poderia estar até descansando, isso aí já deve ter cansado ele demais. E pelo contrário, né? A gente fica do seu lado e com aquela certeza que as pessoas mais ocupadas do mundo têm sempre tempo para tudo. As que nada fazem estão sempre reclamando por falta de tempo. Então explica aí, por favor, cara. Não sei se eu consegui ser claro aí para você, né? A resposta nós encontramos no livro de Mormon. Opa. Tem uma passagem que se encontra em Jacó, versículo 17, 18 e 19, que diz assim: Pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos, e liberais com os vossos bens, para que os vossos irmãos sejam ricos como vós. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. Então temos que fazer uma pausa agora. Opa. Primeiro, Deus aprova a riqueza. Ótimo, isso é verdade. Mas tem que ser nessa ordem. Antes de buscar riqueza, buscai o reino de Deus. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas se as procurardes. Uou! Eu gosto muito dessas 3 palavrinhas. Porque tem muita gente que... Em conexão com Mateus 7,7, né? Que é o seu principal, né? Exato. Tem muita gente que tem fé em Deus, faz oração e é pobre. Tem ou não tem? Tem. Muito, tem. Infelizmente. Mas daí a pergunta é, será que essas pessoas procuraram a riqueza? Talvez nunca procuraram. E a riqueza ela não acontece simplesmente por acaso e nem tampouco ela acontece por acidente. Tem que ser uma busca. Por isso que aqui o livro de Mormon já fala, né? E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas se as procurardes. Agora, o mais importante, aqui fala a razão, o motivo, o propósito, por que buscar riquezas. E procurá-las-ei com o propósito de praticar o bem, vestir os nus, alimentar os famintos, libertar os cativos, confortar os doentes e os aflitos. Uau! Então, finalmente, essa é a riqueza que Deus aprova, que Deus aceita e que Deus multiplica. Então, todo aquele que tem essa disposição, esse desejo e, ao mesmo tempo, segue essa ordem, essa orientação, o resultado é o sucesso. Bom, gente, foi uma satisfação conversar com vocês. O tempo passou rápido demais. Nada, né, cara? E agora, eu quero só desejar sucesso para vocês, nos seus projetos, nos seus objetivos, nas suas metas, e que, acima de tudo, possa fazer isso com a bênção de Deus. Gratidão por Carlos. você ter vindo aqui também. Gratidão por tudo. Você e a Vânia. Carlos, esse programa vai passar aqui na TV Alphaville.
E é legal porque a gente não sabe exatamente o dia que vai passar, mas a gente já pode comunicar que nós teremos um evento dia 19 de agosto, acho que vai Dia passar antes, 12. dia 12 de agosto, vai ser um evento com Carlos Wizard, Vânia Martins, nós vamos trazer uns convidados, Marcos Rossi, né? Denis, Priscila também estarão. Que o nosso Empreendedorismo solidário. Empreendedorismo solidário, né? Esse empreendedorismo cristão. Vida abundante. Vida abundante, né? Vida abundante. E o objetivo é exatamente tudo que você falou aqui. Se a gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça. A gente entendeu que ajudando, a gente é ajudado, né? E mesmo que a gente não busque, essas bênçãos nos cercam como escudo, né? Obrigado, Carlos, por Gratidão. ser essa Eu que agradeço. referência. Foi um prazer, um privilégio estar com você aqui. Prazer. Igualmente. E ficamos aqui com mais um programa Empreendedor com Propósito.